Como progride um jogador de xadrez? Muitos jovens de idade estudantil ou escolar, inclusive meninos pequenos, representados por seus pais, perguntam: como se aprende a jogar bem o xadrez? Em que competições deve-se participar? Com que frequência que deve-se ler? Antes de tentar responder a essas perguntas, vejamos o que acontecia em outros tempos, quando a escola soviética de xadrez apenas começava a constituir-se. A finais da década dos anos 30, em Leningrado, nas dependências do Palácio Anishovsky, antiga residência de Alejandro III, foram convertidas no que agora se chama Palácio dos Pioneiros. Eu era então membro do Conselho de Cooperação e fundei ali um clube de xadrez para pioneiros. Seu autêntico animador foi S. Weinstein, um dos mais notáveis entusiastas de nosso jogo. O clube se instalou no antigo gabinete do César. Meu trabalho consistia em dar lições de xadrez aos meninos com mais talentos. E assim, pela primeira vez em minha vida, comecei a refletir sobre qual seria o melhor modo de instruir a um jovem xadrista. Naturalmente, não podia deixar de tirar conclusões de minha própria experiência. Depois de alguma deliberação, decidi que o primeiro que devia fomentar em meus alunos era um modo independente de atuar. De fato, quando o jogador está sentado ante o tabuleiro, ou seja, durante a partida, não lhe é lícito consultar livros de xadrez, nem pedir conselhos a ninguém. Enquanto o relógio corre, há de tomar suas decisões por conta própria. Para acostumar-se a isto, o mais útil é também orientar o aprendizado, como se você se estivesse preparando para jogar em torneios. Eu não tive professor ou treinador, no sentido em que hoje se entende essas funções. Mas não me faltaram mestres, livros e revistas. Colegas, grandes jogadores do passado, meus rivais nos campeonatos, me vi obrigado a decidir pessoalmente o que convinha ou não tomar deles. Assim cheguei a desenvolver a independência de que antes falávamos. Não faz, todavia, muito, o conhecido matemático N.A. Klinitskis me perguntou se não teria eu, às vezes, a impressão de deixar levar-me pelo gregarismo. De onde vem isso? O enxadrista deve tomar decisões independentes. Do contrário, nunca se converterá em um verdadeiro mestre com personalidade própria. Tal há de ser também o ponto de partida para treinar jovens jogadores. Não se impõe então uma solução? Mais vale não ensinar nada que o aprendam tudo isso por sua conta e assim conseguiriam ser independentes? Isto seria um erro. A instrução resulta indispensável, porém deve impartir-se sem detrimento da personalidade dos meninos, respeitando e fomentando sua independência de juízo. Raciocinando dessa maneira, parece pois que encontrei o bom método. Cada 2 domingos trabalhávamos todos juntos em um grupo de 10 a 12 pessoas. Enquanto um aluno expunha a matéria ante um tabuleiro mural, os demais lhe escutavam e criticavam. Surgiam discussões, o ambiente se ia acalorando, os expositores eram designados de antemão, a igual que as respectivas tarefas, séries temáticas de finais, comentários de partidas, análise de tal qual abertura, etc.
A cada um se lhes colocava a tarefa tendo em conta as qualidades ou defeitos de seu jogo. Por exemplo, esse dispunha mal as peças na abertura, aquele era frouxo nos finais, aquele outro analisava com negligência suas próprias partidas. Esses fatores determinavam o tipo e tema de exercício. A cada estudante se lhe deixava livre de abordar o problema da sua maneira. Em certa ocasião, explorei o mais jovem dos meus alunos. Depois de haver intervido com pouca fortuna no Campeonato da União Soviética de 1940, jogado no mês de setembro em Moscou, devia preparar-me para o match torneio onde se ventilava o título de campeão absoluto. Me ficava muito por estudar enquanto a teoria de aberturas. Decidi, pois, repartir entre meus alunos as posições duvidosas, dando-lhes a guisa de deveres para que elas analisassem. Aquelas análises, posto logo em comum e discutido em classe, foram muito proveitosas para mim, jovens colegas, para meus jovens colegas e para seu mestre. Cheguei assim à competição magnificamente preparado. Os discípulos que tive entre minha primeira escola de xadrez se revelaram de talento desigual. Entre eles figuravam o atual grande mestre M. Taimanov e o grande mestre Stoliar. A guerra pôs sim a nossa empresa. Muitos anos depois, o mestre G. Goldenberg, que por então dirigia as atividades enxadrísticas da Sociedade Esportiva, Trude, me pediu que me ocupasse dos meninos mais capacitados, entre os que passavam pelas suas mãos. Os jovens enxadristas das diferentes regiões da Rússia se deviam reunir 3 ou 4 vezes ao ano em Moscou para um curso de vários dias. Aceitei a proposta e durante ano e meio, 1963 e 1964, assistiram às minhas classes grupos de 10 a 12 jogadores. Claro está que esses cursos eram de menos proveito para os meninos que os de minha primeira escola em Leningrado. Ali nos íamos 2 vezes ao mês. Porém, os grandes vazios entre cada série de classes se compensava com a qualidade dos alunos, especialmente selecionados em todos os rincões do imenso território russo. Basta citar os nomes de Anatoly Karpov, Balashov, Razuvayev, Rachavetsky, e até o mais frouxo dentre eles chegou à categoria de mestre. Existia um problema. Enquanto os jovens jogavam já com suficiente força, deixavam os cursos. Se lhes pedia muito, os chamavam demasiado para participar de competições e simplesmente não lhe davam tempo para reunir-se nas praças, nos prazos assinalados e completar o programa de estudo. Resolvido esse problema, tivemos nosso máximo orgulho, que foi o jovem de 15 anos, Garry Kasparov. Esse foi aluno da escola durante 5 anos, progredindo em todos os sentidos. Basta dizer que em 1978, quando fiquei sem assistente, me ajudou ele no tocante ao meio jogo, e no final fiquei eu só. Porém, para as questões de abertura e em parte de análise, Kasparov não tem par. E o seu trabalho foi magnífico. Em janeiro de 1978, Garry jogou o torneio de Minsk, celebrado na memória de Sokolsky. Custou trabalho conseguir que incluíssem a Kasparov no número dos participantes. Ainda não possuía o título de mestre. Como natural, houve objeções. Desde quando se lhe permite a um candidato tomar parte num torneio de mestres? Os resultados confirmaram o justo da decisão. Garry ficou em primeiro, superando em 3,5 pontos a norma que necessitava para obter o título.
Esse foi o maior êxito que jamais conseguiu um enxadrista tão jovem na União Soviética. Garry Kasparov venceu o torneio eliminatório Daugavpils, onde participaram 64 jogadores, mestres e grande mestre pelo geral. Seu triunfo lhe valeu classificar-se para a máxima liga, o Campeonato da União Soviética. Em dezembro de 78, em Tiflis, Garry Kasparov jogou pela primeira vez o Campeonato da União Soviética, conseguindo 8,5 pontos de 17. O 10º posto e o direito de voltar a participar no ano seguinte. Não cabe dúvida que poderia haver feito melhor papel, porém aqui então o insuficiente de sua experiência e seu caráter demasiadamente vivo lhe impediram chegar mais acima na classificação do torneio. Alguns meses mais tarde, Garry Kasparov ganhou brilhantemente o primeiro posto no torneio internacional de grandes mestres celebrado em Banja Luka, Iugoslávia. A continuação, nos anos que se seguiram, Garry Kasparov prolongou sua série de triunfos e entrou assim de modo definitivo a formar parte dos grandes mestres mais fortes do mundo. Porém, voltamos aos nossos fazeres de nossa escola. O informe geral de cada aluno sobre suas atividades entre um curso e outro consiste em uma relação de suas conquistas no estudo das demais matérias escolares, sua prática dos esportes, sua participação em campeonatos e a maneira em que ha feito seus deveres enxadrísticos. Por último, o aluno comenta em público 4 partidas. Das que jogou durante esse período. Então, se estabelece em comum um diagnóstico prévio da saúde enxadrística do jovem jogador, suas qualidades e defeitos. Todavia, não se começa a cura. Há que esperar a que terminem as partidas de treinamento que se jogam durante as sessões. Essas partidas têm grande importância, pois, ao contrário das preparadas, não se podem selecionar a uns gostam de ver ressaltar as facetas mais favoráveis do seu jogo, a outros mostrar também as partidas que perderam, etc. Nem cabe prescindir nelas dos apuros de tempo. Uma vez jogadas, todo mundo as analisa. O diagnóstico toma forma mais concreta e a cura pode já empregar com a colocação de tarefas específicas. Os alunos podem ver com seus treinadores locais que tomam contato com os dirigentes da escola ou o outro mais pequeno lhe acompanha seu papai ou sua mamãe. Assim vão crescendo os novos campeões. Na atualidade, pela primeira vez na história do nobre jogo, os jovens soviéticos recebem uma alta formação xadrística nos institutos de cultura física. Ali podem inscrever-se quem possui já certa experiência de xadrez e é alcançado pelo menos a primeira categoria. Que aconselho
se eles podem dar aos xadristas jovens. Ante tudo, o estudante há de assimilar a experiência dos jogadores que lhe hão precedido. Deve adquirir conhecimentos sobre as aberturas e meio-jogo, e a teoria dos sinais. Para isso necessita de literatura especializada, e não nos referimos tanto aos manuais e obras de referência como a coleções de partidas jogadas em torneios soviéticos e internacionais. Também ele é preciso acumular experiência a partir de seu próprio jogo em competições. Ir adquirindo força prática e chegar como mínimo à categoria de candidato a mestre. Só o enxadrista desta tala está em condições de assimilar a fundo a experiência do passado e avaliar com objetividade sua própria força. Deve, além disso, exercitar-se em analisar e comentar suas partidas, o qual lhe facilitará uma compreensão mais profunda do xadrez. Finalmente, terá de estudar a história do jogo, conhecer a obra criadora dos insignes mestres de outros tempos e investigar a gênese das tendências e ideias enxadrísticas. Espero que tenham gostado. Isso foi algo que Mikhail Botvinnik falou. E eu procurei não colocar ideias próprias. Apesar que tem muita coisa que hoje, modernamente, pode ter sido melhorada. Mas de qualquer maneira, ainda, apesar de todo esse tempo passado, ainda é uma opinião de peso o que Botvinnik falou. Obrigado.